Já falamos um pouco sobre o modelo do grande homem na história, ao contar a história da notável conquista dos Andes por Pachacuti. A teoria do grande homem era uma ideia que ganhou destaque no século XIX e argumentava que a história era um produto dos impactos de grandes homens, indivíduos únicos que eram altamente influentes devido às suas habilidades naturais, sua coragem heróica e seus intelectos superiores. Este é um modelo que, por boas razões, caiu em desuso entre os historiadores, mas ainda pode ser difícil explicar certos momentos da história em que os eventos realmente pareciam depender de determinações e, às vezes, a obsessões de uma única pessoa. Nesta história, essa pessoa será um espanhol chamado Francisco Pizarro. Pizarro nasceu na região da Extremadura, no sudeste da Espanha, uma região cujo nome vem da frase latina extrema et dura, que significa remota e difícil. E isso lhe dá uma ideia bastante boa de como era a vida aqui na maior parte de sua história. A terra era seca e difícil no verão, e as pessoas aqui frequentemente eram pobres. Pizarro nasceu nas condições mais humildes imagináveis, mas há documentos oficiais registrando seu nascimento, sugerindo que ele pode ter sido uma criança ilegítima, talvez abandonada e escolhida por uma família adotiva de agricultores camponeses. Sua mãe adotiva trabalhava como serviçal, enquanto seu pai era um soldado que havia ganhado o apelido de O Romano por seus feitos lutando na Itália. Pizarro não teve educação e começou sua vida pastoreando porcos na cidade de Trujillo. Na adolescência, ele se juntou ao exército, querendo seguir os passos de seu pai, e foi imediatamente envolvido na campanha conhecida como Reconquista, ou a Reconquista. Isso viu os reinos muçulmanos do sul da Espanha conquistados por exércitos espanhóis e trazidos sob o domínio de um monarca espanhol. Não sabemos exatamente onde Pizarro lutou nesta campanha, mas é provável que ele tenha visto algumas destas batalhas famosas e talvez até tenha participado da captura da capital muçulmana final de Granada. A mitologia da Reconquista tem um lugar proeminente no imaginário dos espanhóis desta época, e os espanhóis a levariam consigo para o Novo Mundo. Na verdade, sempre que Pizarro e seus homens encontravam os templos dos Incas e dos outros povos, eles os referiam em seus escritos como mesquitas. Quando a poeira da guerra da Reconquista assentou e as oportunidades financeiras para os mercenários começaram a secar na Espanha, Pizarro tomou a decisão de atravessar para o Novo Mundo. No ano de 1502, ele navegou para a Hispaniola, a ilha que se tornara o primeiro ponto de apoio europeu nas Américas. Lá tornou-se membro da guarda pessoal do governador e ganhou reputação como lenhador e lutador feroz contra os nativos. Pizarro tinha um caráter bem adequado ao mundo brutal das colônias espanholas. Ele ganhou uma fortuna considerável como traficante de escravos, dono de plantações e comerciante. No Novo Mundo, Pizarro alcançou um nível de riqueza e status que teria sido impossível na Espanha, onde o sistema de classes arraigado significava que ele sempre seria tratado como um camponês. O Novo Mundo era adequado para ele. Parece que ele não nutria nenhum desejo de voltar para sua terra natal. E, em vez disso, passava seus dias cercado por mulheres escravas e todas as ostentações de riqueza do Novo Mundo. Mas está claro que também havia algo nele que sua vida ali não conseguia satisfazer completamente. Parece que ele queria não apenas ser rico e confortável, mas ser respeitado, até mesmo temido.
Ele queria uma conquista que pudesse jogar na cara de todos aqueles nobres de volta para casa, que uma vez que o teriam olhado de cima com tal altura. Mas todas as primeiras tentativas de aventura de Pizarro encontrariam um fracasso desastroso. Ele partiu para várias expedições diferentes ao Novo Mundo, entre elas uma liderada pelo espanhol Alonso de Ojeda, que estabeleceu uma colônia no que hoje é a Colômbia e a Venezuela. Pizarro não recebeu salário pela expedição. Em vez disso, sendo prometido uma porcentagem do tesouro total que a expedição trouxesse de volta. Mas a expedição de Ojeda foi mal administrada. A colônia de San Sebastián, que eles fundaram, foi construída em uma região baixa e pantanosa, assolada por mosquitos e doenças. Essas eram as mesmas condições que haviam causado tantas dificuldades aos exércitos incas do imperador Huayna Cápac. Os indígenas aqui frequentemente disparavam flechas envenenadas contra os espanhóis. E a colônia não oferecia riqueza alguma, nem ouro nem prata, e mal sustentava a existência mísera de seus colonos. San Sebastián foi eventualmente abandonada e Pizarro logo descobriu que não adiantava ter uma porcentagem dos ganhos da expedição se seus ganhos eram praticamente zero. Desconsolado, mas não desencorajado, logo partiu para a Colômbia e de lá juntou-se ao explorador Vasco Núñez de Balboa e navegou para o que hoje é o Panamá. Embora os espanhóis ainda não soubessem, este era o ponto mais estreito do continente americano. Aqui, os oceanos Pacífico e Atlântico estão apenas a 50 quilômetros de distância, e é neste ponto de cruzamento entre os oceanos que o destino de Pizarro e o destino dos Incas seriam selados. Balboa e Pizarro iniciaram o povoamento do Panamá com a destruição e a escravização habitual que acompanhavam todos os assentamentos europeus no Novo Mundo. Lá eles estabeleceram a colônia de Tierra Firme, mas ainda ninguém sabia quantas terras existiam atrás da longa costa das Américas. É registrado que um chefe local chamado Comogri parece ter decidido cooperar com eles e ofereceu pagar-lhes tanto em ouro quanto em informações. É aqui que os espanhóis ouviram pela primeira vez sobre a existência de outro oceano a oeste, como recorda um conquistador espanhol chamado Pascual de Andagoya nesta carta ao rei espanhol. Dizem que as pessoas da outra costa são muito boas e educadas e me contaram que o outro mar é muito bom para navegação em canoa, porque é sempre calmo e nunca agitado como um mar destilado, de acordo com os índios. Acredito que existam muitas ilhas neste mar. Dizem que há muitas pérolas grandes e que os chefes têm cestos delas. Em uma versão da história, disse que o filho do chefe Comogri explodiu em raiva quando os espanhóis continuaram exigindo o ouro de seu pai e proferiu uma proclamação fumegante: se vocês estão tão famintos por ouro que deixam suas terras para causar conflito nas dos outros, eu mostrarei uma província onde podem saciar esta fome. A ideia de uma cidade mítica de ouro, situada logo além do horizonte, era um tema comum no povoado espanhol das Américas. O rei deste lugar ficou conhecido como El Hombre Dourado, ou El Rei Dourado. Este era um personagem místico que supostamente se banhava em poeira de ouro, e com o tempo as lendas se tornaram mais extravagantes até que El Dourado passou de um homem para uma cidade inteira, depois um reino e finalmente um império inteiro de ouro. Não é difícil ver como esse pedaço de folclore teria surgido. Sempre que os nativos descobriam a obsessão europeia pelo metal precioso ouro, muitas vezes eles asseguravam-lhes que havia bastante ouro logo após a próxima colina.
Se ao menos eles os deixassem em paz. Se Comogri e o seu filho realmente sabiam sobre os Incas e o ouro que decorava seus templos nas alturas dos Andes, ou se estavam apenas tentando fazer os espanhóis seguirem em frente, nunca poderemos saber, mas o resultado foi o mesmo. Balboa organizou uma expedição para atravessar o Istmo do Panamá e alcançar o que ele chamou de Outro Mar. Pizarro era o capitão dessa expedição, abrindo caminho pela densa selva do interior do Panamá, densa de manguezais, cipós e figueiras estranguladoras. Os conquistadores quase cozinhavam em suas armaduras. Eles eram atormentados por mosquitos e doenças, mas finalmente cortaram o último pedaço de selva e viram um vasto corpo de água se estendendo sem limites e azul até o horizonte. A vida de um conquistador no Novo Mundo era violenta e implacável. Eles viviam largadamente além do alcance da lei. E muitas vezes os maiores perigos vinham dos outros conquistadores ao seu redor. Pizarro havia sido amigo de Balboa por muitos anos, mas quando surgiu a oportunidade de traí-lo, ele não hesitou. Em uma das lutas pelo poder rotineiras que ocorriam aqui na beira do mundo, Pizarro recebeu ordens para prender Balboa. O homem foi posteriormente executado. Por seus serviços neste golpe, Pizarro recebeu um pedaço pantanoso de terra para chamar de seu, e ele se estabeleceu na vida de um barão colonial. Ele se aposentou na vida militar e talvez fosse aí que ele poderia ter permanecido. Isso se não fosse pela notícia que logo começariam a chegar à costa do México sobre os incríveis feitos de um de seus primos distante, um homem chamado Hernán Cortés, que havia levado 600 homens e com ele derrubado um império. Francisco Pizarro. Para muitos historiadores, as comparações entre Francisco Pizarro e Hernán Cortés são óbvias. Cortés liderou um exército pequeno e com ele capturou o rei azteca Moctezuma, derrubando o maior império indígena do México. Cortés agora era considerado um herói na corte espanhola e os seus efeitos foram lendários. Pizarro era primo em segundo grau de Cortés e 7 anos mais velho que ele. E ele admirava abertamente sua relação superrealizadora. Ambos eram da mesma região, difícil de Extremadura, na Espanha, e ambos partiram para explorar o Novo Mundo, vivendo em Hispaniola ao mesmo tempo. Mas também existem algumas diferenças significativas entre esses personagens, como relata o historiador Prescott. Pizarro parece ter sido o exemplo de seu grande antecessor diante de seus olhos em mais de uma ocasião, mas ele ficou muito além do seu modelo, pois sua natureza mais grosseira e temperamento mais feroz frequentemente traíam em atos de repugnação a política sensata, que nunca teriam sido tolerados pelo conquistador do México. Cortés era membro da nobre classe dos hidalgos. Ele tinha formação jurídica e trabalhou como notário e tesoureiro. As cartas que ele escreveu para o rei Carlos V são de grande fonte de informação sobre a conquista do México. E embora nem sempre possamos confiar em seu relato dos eventos, ele nos fala da história com uma voz imponente, explicando suas motivações, seus desejos e seus medos. Mas Pizarro é mais um enigma. Na verdade, ele era analfabeto e não sabia ler nem escrever. Tudo o que aprendemos sobre suas motivações vem daqueles que o acompanharam e escreveram seus relatos. No ano de 1521, a grande capital azteca de Tenochtitlán havia sido conquistada pelos espanhóis e reduzida a uma ruína fumegante. Toda a Espanha e suas colônias estavam agitadas com essa notícia, e a fama e riqueza que Cortés conquistou nesta expedição parecem ter reacendido o desejo de aventura de Pizarro. Nessa época,
ele estava na meia-idade. Pelas representações dele na época, podemos ver que ele era um homem barbudo e com o rosto achatado, com as maçãs do rosto largas e a mandíbula larga. Seu primo, Pedro Pizarro, o descreveu da seguinte maneira: ele era um homem muito cristão e muito zeloso no serviço de Sua Majestade. Era alto e magro, tinha um bom rosto e uma barba fina. Pessoalmente, era valente e vigoroso, um homem verdadeiro. Era seu costume sempre dizer que quando alguém lhe pedia alguma coisa, ele dizia isso para não falhar em manter sua palavra. E embora dissesse não, ele sempre sabia no final o que lhe era pedido, se não houvesse razão contra isso. Em 1522, apenas um ano depois de ouvir as notícias de proezas de Cortés, Pizarro voltou a se aventurar. Ele se juntou a uma companhia que seguia para o sul ao longo da costa do Pacífico do Panamá, determinado a descobrir a verdade sobre as cidades de ouro, rumores que se supunha entrarem ao sul e em terra que havia adquirido em status semi-mítico para ele, e que era chamada de Peru. Enquanto a expedição de Cortés havia sido um assunto relativamente amador, com poucos soldados profissionais, os homens de Pizarro eram ainda mais desgarrados. Ele tinha cerca de 100 homens consigo, muitos dos quais se inscreveram para escapar de dívidas ou para evitar serem presos por vários crimes. Estes eram desgarrados e arruaceiros em vez de soldados. Eles tinham dinheiro suficiente para apenas 2 navios e partiram em novembro de 1524. Era a pior temporada possível para viagens marítimas e a habitual má sorte de Pizarro prevaleceu. Chuvas e tempestades martelaram seus navios e eles rapidamente ficaram sem suprimentos. Os homens comiam caranguejo e mariscos crus, além de bagas da costa, que acabaram sendo venenosas e os deixaram gravemente doentes. A expedição de Pizarro seguiu ao longo da costa do Pacífico da América do Sul por mais de um ano, experimentando infortúnios pós-infortúnios, com um de seus navios fazendo corridas regulares e abastecimento de volta ao Panamá. Mas eventualmente no ano de 1526, ele se deparou com algo que nunca tinha visto antes nas Américas. Era um barco nativo com uma vela. Quando eles pararam a embarcação, descobriram que o barco era uma jangada que carregava 20 pessoas indígenas, além de uma grande variedade de joias e tecidos, e outros itens decorativos como cintos, colares e broches, feitos de ouro e prata e incrustados com gemas. Suas roupas estavam finamente bordadas, decoradas com padrões de pássaros, flores e animais. Os espanhóis perguntaram de onde vinham esses bens e as pessoas deram a resposta que eles estavam esperando. Eles disseram que tudo vinha da terra rica que ficava ao sul, uma terra chamada Peru. A notícia acendeu uma chama sobre Pizarro, mas seus homens estavam cansados da expedição. Seus infortúnios continuaram e logo antes a notícia de que o governador do Panamá havia ordenado seu retorno. Quando seus homens ouviram a notícia, ficaram radiantes. Como recorda Cieza de León, Pizarro ficou desanimado ao ver que todos queriam ir embora. Ele se compôs tranquilamente e disse que é claro que eles poderiam voltar ao Panamá e a escolha era deles. Ele não queria que eles partissem, porque teriam sua recompensa se e quando descobrissem uma terra boa. Quanto a ele, sentia que voltar pobre para o Panamá era uma coisa mais difícil do que ficar e enfrentar a morte e a adversidade. Pizarro compartilhava algo da paixão por dramatizações de Cortés, e uma instância passou para a lenda e o idioma. Ele pegou sua espada e desenhou uma linha na areia e deu aos seus homens o seguinte anúncio: amigos e camaradas, do outro lado estão trabalho, fome e nudez, a tempestade encharcante, deserções e morte. Do nosso lado, facilidade e prazer. Lá está o Peru com todas as suas riquezas. Aqui, o Panamá e sua pobreza.
Escolham, cada homem, o que melhor convém a um espanhol valente. Quanto a mim, eu vou para o sul. A maioria dos homens de Pizarro não foi convencida por essa peça oratória. Apenas 13 homens atravessaram a linha, mas foi o suficiente para sua jornada continuar. No ano de 1528, Pizarro chegou à cidade Inca de Tumbes, hoje localizada na fronteira entre o Equador e o Peru. Aqui, finalmente, havia evidências do rico império que lhe havia sido prometido. Tumbes era uma magnífica cidade portuária. O antigo rei Inca, Tupac Yapanque, havia construído uma fortaleza sólida lá, juntamente com um belo templo, com 500 virgens que serviam ao Deus Sol. A cidade era bem abastecida com água de vários aquedutos, e o historiador Prescott recorda a reação dos espanhóis a este local. Os espanhóis estavam quase loucos de alegria ao receberem essas notícias brilhantes da cidade peruana. Todos os seus sonhos carinhosos agora seriam realizados, e eles finalmente haviam chegado ao reino que há tanto tempo se encaixava em esplendor visionário diante deles. O povo de Tumbes recebeu Pizarro e seus homens de forma educada e graciosa. Eles também deram a Pizarro 2 meninos que ele levou de volta ao Panamá e ensinou a falar espanhol. Ele os usaria como tradutores nos anos seguintes. E tudo isso era muito conveniente para Pizarro e se encaixava diretamente aos seus planos. Como lembra o cronista Naharro, era manifestamente obra do céu que os nativos do país o tivessem recebido com um espírito tão amável e amoroso, o que melhor se adequava para facilitar a conquista. Encorajado e atordoado pela magnitude de sua descoberta, Pizarro navegou mais para cima pela costa e por toda parte via pequenas cidades e vilarejos costeiros. Onde quer que fosse, as pessoas lhe diziam que faziam parte de um grande império, cuja capital ficava bem alto nas montanhas. Contavam-lhe histórias da cidade dourada, reluzente, onde reinava o grande imperador Atahualpa. Viu as enormes redes de aquedutos que fazia até mesmo o deserto costeiro florescerem, e as estradas bem conservadas ligando os assentamentos. Pizarro agora sentia que tinha evidência suficiente para confirmar os rumores, mas sua pequena força não tinha esperança de fazer algo de sua descoberta. Ele voltou ao Panamá e começou a se preparar para outra viagem final. A chegada dos espanhóis a Tumbes causou um alvoroço nas terras incas. Toda a região foi arrasada pela destruição da guerra civil, que seguiu a morte do imperador Huayna Capac, juntamente com a propagação da praga que trouxe tamanha desolação. O manuscrito de Huaroquiri recorda o conflito oportunista desta época com um tom de desdém. Depois que Huayna Capac morreu, as pessoas se debateram pelo poder político, cada uma dizendo para as outras: eu primeiro, eu primeiro. Foi enquanto estavam assim que os espanhóis apareceram. O governante e cronista inca chamado Titu Cuzi, que era apenas um menino na época da invasão, recordou suas memórias daquele tempo em um documento notável quase 30 anos depois. Nele ele relembra o choque e a confusão que a chegada dos espanhóis causou, quando mensageiros interromperam no palácio de seu pai com a notícia. Eles relataram ter observado que certas pessoas haviam chegado à sua terra, pessoas muito diferentes de nós em costumes e vestimenta. Quando meu pai ouviu isso, ele ficou fora de si e disse: como essas pessoas se atrevem a invadir meu país sem minha autorização ou permissão? Quem são essas pessoas e quais são seus costumes? Os mensageiros responderam: eles afirmam ter vindo pelo vento. São pessoas bárbaras, muito bonitas e brancas. Eles comem em pratos de prata. Até suas ovelhas que os carregam são grandes e usam sapatos de prata. Eles lançam trovões como o céu. Titu Cuzi até captura como foi ver os espanhóis lendo pela primeira vez.
Testemunhamos com nossos próprios olhos que eles falam com panos brancos sozinhos e que eles chamam alguns de nós pelos nossos nomes sem terem sido informados por ninguém e apenas olhando para o pano que eles seguram na frente deles. Outro cronista posterior, o padre Bernabé Cobo, relata a cena semelhante com medo e confusão. Os mensageiros, muito alarmados e assustados, como por algo que nunca tinham sonhado, contaram ao Inca como algumas pessoas estranhas nunca vistas antes tinham desembarcado na praia. Esses homens estavam enfiados em suas roupas que os cobriam da cabeça aos pés. Eles eram brancos e tinham barbas e uma aparência feroz. Quando o Inca perguntou de que parte do mundo eles tinham vindo, foi informado de que os mensageiros só sabiam que os estrangeiros viajavam pelo mar em grandes casas de madeira. Como na conquista do México, fontes incas lembram a aparição de sinais e presságios antes da chegada dos espanhóis. Uma águia tinha sido vista sendo atacada por côndores acima da praça principal de Cusco. Cometas foram avistados pelos Andes e muitos relataram ter visto um círculo vermelho de sangue envolvendo a lua. Mas ninguém sabia o que a chegada desses estrangeiros poderia significar. Panamá. No Panamá, Pizarro finalmente navegou de volta ao porto para o espanto de muitas pessoas lá. Tinham se passado mais de 18 meses desde que foram ouvidos pela última vez, e a maioria tinha assumido que ele e sua pequena tripulação tinham se perdido no mar. Mas a notícia de sua descoberta não criou a explosão de interesse que ele esperava. Na verdade, o governador do Panamá recusou-lhe permissão para fazer mais expedições. Pizarro estava frustrado. A tentação daquele império distante, juntamente com todo o seu ouro e glória, começou a possuí-lo. Podemos imaginá-lo acordando à noite no ar quente do Panamá, ouvindo o zumbido dos mosquitos acima e o cacarejar dos macacos-aranha nas árvores fora de sua cabine, pensando o tempo todo na glória que poderia esperar por eles nas margens do outro mar. Espanha. Em 1528, ele decidiu tomar uma medida drástica. Ele faria o caminho de volta para a Espanha, com a intenção de conseguir uma audiência com o rei e a rainha, que governavam a partir de sua opulenta corte em Toledo. A viagem pelo Atlântico poderia levar 6 semanas se o tempo estivesse bom, e até 2 ou 3 meses se não estivesse. Desde sua última visita à Espanha, Pizarro deve ter achado um lugar muito mudado. Ele o conhecia como um estado medieval rico, mas nas últimas 3 décadas havia se tornado o centro movimentado de um império colonial. Seus portos haviam inchado com a vasta riqueza que se chegava em seus navios do tesouro. E agora enormes galeões de 1000 toneladas, carregando centenas de canhões, teriam se erguido sobre o telhado de suas casas. Para esse rústico camponês acostumado à vida nas fronteiras, o requinte exuberante da corte real deve ter sido impressionante. Deve ter sido um momento incrível para este pobre pastor de porcos se aproximar à casa real rodeado de suas joias e ser recebido como um herói. O conquistador do México, Hernán Cortés, estava na corte espanhola naquela época. Sua presença pode ter influenciado de alguma forma o casal real a encontrar esse homem. Pizarro presenteou o rei e a rainha com ouro e joias, pássaros exóticos e tecidos bordados, até mesmo a lã de uma ilhama, juntamente com um mapa recém-descoberto do Peru. O casal real deve ter olhado para esse tesouro com ganância. A captura do México apenas 8 anos antes havia inflado o tesouro real. E agora este plebeu estava oferecendo conquistar mais um império indígena e trazer de volta ainda mais tesouros. Em 1529, em 26 de junho, a rainha da Espanha assinou uma carta autorizando a invasão do Peru
que eles já haviam decidido renomear. Sem que os incas tivessem o menor conhecimento disso, sua terra havia sido renomeada como Nova Costela, com o traçar de uma caneta a 10.000 quilômetros de distância, porque você é o capitão Francisco Pizarro, residente de terra firme chamada Costilla del Ouro. Você assumiu a missão de conquistar, descobrir, pacificar e povoar a costa do Mar do Sul desta terra até parte do Oriente. A rainha também nomeou Pizarro cavaleiro da Ordem de Santiago, a mais alta ordem de cavalaria da Espanha, estabelecida na Idade Média para proteger os peregrinos. Ele efetivamente estava sendo nomeado um cruzado, e a coroa deu a Pizarro vários monges dominicanos para levá-lo, destacando que ele estava em uma missão religiosa. Eles lhe deram uma licença para comprar artilharia no Panamá, além de 25 cavalos da Jamaica e 30 escravos africanos de Cuba, cujas testas eram marcadas com a letra R, mostrando que eram propriedades reais. Mas, além disso, a monarquia não ofereceu nenhum apoio direto, prometendo, como de costume, que os homens poderiam ficar com uma parte de qualquer saque que sua companhia adquirisse. Para eles, a expedição de Pizarro tinha baixo risco e potencialmente muito alta recompensa. Em janeiro de 1530, Pizarro havia retornado ao Panamá e preparado sua expedição. Ele trouxe consigo seu primo de 15 anos, Pedro, como assistente, que mais tarde escreveria um dos relatos de testemunhas oculares mais importantes da invasão. Mas Pizarro teve sua habitual sequência de má sorte na viagem. Fortes ventos contrários ao longo da costa do Pacífico pararam seu progresso por quase 2 semanas e tempestades devastaram seus navios. Mas finalmente ele chegou de volta à cidade portuária de Tumbes. O que ele encontrou lá o surpreendeu. A cidade antipróspera agora estava completamente abandonada. Francisco Xeres lembra a visão sinistra que os espanhóis encontraram. A cidade de Tumbes estava destruída. Parecia ter sido um lugar importante, julgando pelos edifícios que continha. Tinha pátios abertos e quartos e portas para defesa, e era uma boa fortaleza contra os índios. Os nativos dizem que esses edifícios foram abandonados por causa de uma grande pestilência e por causa da guerra. Apenas 4 ou 5 das maiores casas e os muros da fortaleza permaneciam em pé, e estes estavam muito danificados e saqueados de toda a sua ornamentação. Quando os espanhóis desembarcaram, conseguiram encontrar alguns locais escondidos nas proximidades, que lhes disseram que na guerra civil que assolava o império, Tumbes havia sido leal ao rei Huáscar em Cusco, e os exércitos leais a Atahualpa os haviam punido destruindo a cidade. Pizarro ficou arrasado. Ele havia passado grande parte da difícil viagem encorajando seus homens com histórias sobre a rica cidade de Tumbes, e agora ela era apenas um monte de escombros. Ele deve ter sabido que a sua posição era precária e que seus soldados não permaneceriam leais por muito tempo, se ele não pudesse mostrar resultados. Ele sabia que a capital de um grande império estava em algum lugar nas montanhas, e depois de algum tempo se recuperando nas ruínas de Tumbes, resolveu marchar pelas colinas e encontrá-la. Pizarro partiu em 16 de maio de 1532 com uma companhia de 187 homens, composta por 62 cavaleiros e 102 soldados a pé, 3 operadores de artilharia com canhões e 20 homens com bestas.
À frente deles estava uma jornada de mais de 2.000 quilômetros através do deserto árido e montanhas cobertas de neve. Mas os eventos que levariam à queda final do Império Inca agora havia realmente começado. Não está claro por que Atahualpa permitiu que Pizarro fundasse seu assentamento na costa ou marchasse sem impedimento para as montanhas. Nos séculos, desde a conquista, muitos propuseram suas teorias. Alguns cronistas da época afirmaram que o Inca acreditava que os espanhóis eram deuses. Algumas crônicas indígenas, como a de Tito Cuzi, repetiram essa ideia, embora seu relato esteja cheio de lisonja para os espanhóis, e talvez não possa ser totalmente confiável neste ponto. Não há realmente poucas evidências em primeira mão de que os povos indígenas consideravam os europeus divinos. E se essa foi a impressão inicial, é uma que eles rapidamente descartaram, como Cieza de León relata. Como esses espanhóis eram tão livres de qualquer restrição e tinham tão pouco respeito pela honra das pessoas, em troca da hospitalidade e amizade com que eram recebidos, os índios viram o quão pouco reverência os espanhóis sentiam pelo sol e como violavam as mulheres sem vergonha e sem temor de Deus. Começaram a dizer que tais pessoas não eram filhos de Deus, mas que eram piores que supais, que é o nome deles para o diabo. A resposta mais provável é que Atahualpa estava simplesmente ocupado demais para lidar com os espanhóis. Ele estava envolvido em uma guerra em larga escala para a sobrevivência de seu reino contra seu irmão Huáscar nos Andes Centrais. O cronista Juan de Betanzos, que entrevistou seus parentes incas na década de 1550 sobre sua memória daquela época, registra que as notícias sobre o desembarque de Pizarro chegaram a Atahualpa exatamente no momento em que ele soube da rendição e captura de seu irmão. Um momento de vitória que deve ter ocupado todos os seus pensamentos. Quando Pizarro começou sua marcha pelas colinas, Atahualpa estava no meio de sua própria marcha, um desfile triunfal de volta a Cusco com seu exército para destruir as últimas famílias nobres leais a seu irmão Huáscar, para despojar Cusco de sua riqueza e arrastar todo o seu ouro de volta para sua casa em Quito, onde se declararia imperador dos Incas. A chegada deste pequeno grupo de estrangeiros certamente despertou sua curiosidade, mas não há indicação de que eles considerassem uma ameaça, ou menos os considerasse muito. Eles eram muito poucos em números, não eram agressivos, e sua única preocupação deve ter sido impedir que intervissem nas etapas finais desta guerra civil. Tito Cuzi até registra que Atahualpa estava mais interessado em caçar os cavalos dos europeus, que ele acreditava ser um novo tipo de ilhama. Ele não trouxe armas para a batalha ou arreios para a defesa, apenas facas e laços para caçar dessas novas ilhamas, não se preocupando com as poucas pessoas que havia chegado ou interessado em quem eram. Eles trouxeram apenas as facas para esfolar e dividir os animais. Atahualpa concordou em encontrar os espanhóis e enviou um enviado com instruções para levá-los a uma pequena cidade conhecida como Cajamarca. Este era uma das paradas ao longo do tour de Atahualpa pelo país, onde eles estavam programando para realizar um ritual no qual apresentaria armas cerimoniais aos jovens locais. Concordar em encontrar os espanhóis era um gesto de amizade, mas está claro que Atahualpa também queria mostrar força. No coração de seu império, diante do poder total do exército inca, qualquer agressão por parte desses estrangeiros misteriosos poderia ser rapidamente esmagada. Atahualpa parece ter determinado a tornar Pizarro seu súdito, e se isso não funcionasse, ele o mataria, mas as coisas não seguiram conforme seu plano.
Pizarro e seus homens viajaram lentamente ao longo das estradas incas, passando pelo interior das florestas desertas das colinas de Amotape e parando de vez em quando em cidades e armazéns incas. Eles foram apoiados por uma equipe de homens e mulheres escravizados da África e da América Central, e por alguns locais que eles haviam convencido ou forçado a segui-los. Ao longo do caminho, quando Pizarro encontrava alguma resistência, ele fazia questão de queimar vivos os chefes locais. E ele fez um uso extensivo dessa tática de terror durante toda a sua campanha. Durante esta jornada, ele queimou dezenas, talvez centenas de homens vivos na estaca. Em sua jornada, eles viram a paisagem desértica regada por extensos sistemas de irrigação, com culturas e animais em abundância. À medida que subiam mais alto nas montanhas, eles se maravilhavam com as sofisticadas pontes que cruzavam os tumultuosos rios de montanhas, muitas construídas de pedra e algumas tecidas de capim e chu. Francisco Xeres nota as boas estradas que levam através das montanhas. A estrada para Xinca passava por muitas aldeias e ia desde o rio São Miguel. Era pavimentada e delimitada de cada lado por uma parede. 2 carros podiam ser conduzidos lado a lado sobre ela. De Xinca, ela levava a Cusco, e em muitas partes dela, fileiras de árvores eram plantadas de ambos os lados para a sombra na estrada. Conforme os espanhóis avançavam, eles aprendiam mais sobre as terras à frente, às vezes torturando locais, outras vezes com senhores locais que simplesmente odiavam Atahualpa, que haviam sido leais a Huascas e queriam ver seu novo imperador cair. Eles descobriram que este rei Atahualpa governava a partir de uma cidade chamada Cusco e que ele mantinha um vasto exército que poderia facilmente destruí-los todos. De um senhor local, eles ouviram sobre a recente guerra civil. Eles viram os corpos de homens recentemente executados, pendurados pelos pés nas estradas de uma cidade. E ouviram que isso era uma punição por apoiar o lado perdedor desta guerra, conforme relata Francisco Xeres. Até um ano atrás, todas aquelas cidades haviam sido para o rei de Cusco, o filho do velho rei de Cusco, até que seu irmão Atahualpa se levantou e ele veio conquistando a terra, recebendo grandes tributos e serviços. Todos os dias ele comete grandes crueldades contra eles. Apesar de todos esses avisos, Pizarro decidiu por um curso de ação. Ele iria encontrar este rei Inca e o tornaria prisioneiro. Neste plano de ação, Pizarro estava claramente imitando seu primo Hernán Cortés, que finalmente sequestrou o imperador Moctezuma e o usou para tomar controle do seu império. Mas Cortés não inventou essa tática e, na verdade, era extremamente comum entre todos os primeiros colonizadores das Américas. Pizarro mesmo tinha uma longa história de sequestros e de reféns na Nicarágua e no Panamá. E era comum capturar chefes locais e forçar suas tribos a pagar um resgate para tê-los de volta. Se este rei Atahualpa fosse tão rico quanto Pizarro tinha ouvido, então o resgate a ser obtido por sua captura seria verdadeiramente enorme. A escalada para as montanhas foi difícil, conforme as estradas subiam mais alto nos passos rochosos. Os cavaleiros de Pizarro tiveram que desmontar para guiar seus cavalos por trilhas estreitas tão íngremes que em alguns lugares elas haviam sido esculpidas em escadas de pedra. Mais acima, as neves eram um desafio desconhecido após tantos meses lutando através do calor tropical escaldante, como registra Francisco Xeres. O frio é tão intenso nessas montanhas que alguns cavalos, acostumados ao calor dos vales, ficaram com as patas congeladas. Em certo ponto, comida e suprimentos chegavam para os espanhóis de Atahualpa, junto com seus desejos de que eles viessem
pudessem encontrá-lo em breve. Finalmente, após semanas de viagem, os espanhóis encontraram o caminho para o amplo vale onde a cidade de Cajamarca estava situada. Ao chegarem a Cajamarca, encontraram o exército do imperador Atahualpa acampado nas colinas fora da cidade, numerando entre 50 e 80 mil homens. Estes eram as tropas de elite do Império Inca, endurecidas pela batalha em suas campanhas na Guerra Civil. Eles devem ter olhado com curiosidade, mas também um pouco de desprezo para o grupo heterogêneo de soldados espanhóis, sujos após semanas na estrada, rosados no rosto e sem fôlego no ar da montanha. Muitos deles cobertos de feridas e úlceras de doenças tropicais. Eles devem ter parecido uma turba lamentável para o grande exército inca. Francisco Xeres relata a atmosfera tensa na chegada de Pizarro. O governador chegou à cidade de Cajamarca na sexta-feira, dia 15 de novembro de 1532, na hora das vésperas. No meio da cidade havia um grande espaço aberto cercado por paredes e casas. O governador ocupou essa posição e enviou um mensageiro a Atahualpa para anunciar sua chegada e agendar um encontro para que pudesse indicar onde ele poderia se alojar. Enquanto isso, ordenou que a cidade fosse examinada, com o objetivo de descobrir uma posição mais forte onde poderia armar acampamento. O imperador Atahualpa ainda estava em reclusão como parte do ritual que estava conduzindo e não se apressou para encontrar os espanhóis. Pizarro se aproximou do noroeste ao longo da antiga estrada imperial e, quando chegaram, ordenou que seus artilheiros instalassem seus canhões na praça cerimonial no centro da cidade, à vista do exército inca acampado. Os soldados incas devem ter observado com curiosidade, mas não fizeram nada para impedi-lo. Naquela noite, uma tempestade se aproximou das colinas, trazendo chuva e granizo. As pedras de granizo devem ter batido nos capacetes e nas armaduras dos espanhóis, enquanto acampavam entre as pedras do templo e observavam com os olhos estreitos as luzes do acampamento inca, que devia se estender pelas colinas por grande distância, como Xeres lembra. Todos os homens estavam a pé, fora das tendas, com suas armas consistindo de longas lanças, como piques enfiadas no chão. Parecia haver mais de 30 mil homens no acampamento. Pela manhã, eles saíram para encontrar Atahualpa. No início, ele continuou a agir com indiferença e mostrou pouco interesse por eles. Na verdade, ele agiu entediado com a presença deles. Então, ele reclamou que eles haviam tratado mal algumas de suas pessoas na costa, queimando pessoas vivas e abusando das sacerdotisas no templo. Ele até produziu uma coleira de ferro que havia sido trazida para ele e disse que os espanhóis haviam forçado um de seus aliados a usar. Pizarro negou tudo isso e prometeu que tudo o que queria era prestar lealdade a Atahualpa e lutar em seu nome. O imperador inca logo baixou a guarda e começou a se animar com a ideia de receber os espanhóis como súditos. Ele sugeriu que eles deveriam ir juntos e derrotar o chefe local que estava desafiando seu governo, e Pizarro concordou feliz, dizendo que tudo o que precisariam seria de 10 cavaleiros espanhóis. Atahualpa achou isso engraçado e, para selar o acordo, eles beberam cerveja de milho juntos em copos dourados que Pizarro deve ter notado com algum interesse. Então concordaram em se encontrar novamente na grande praça de Cajamarca no dia seguinte. Ambos os homens saíram da reunião satisfeitos. Atahualpa parece ter deixado de lado seus medos, enquanto Pizarro retornou ao seu acampamento para elaborar seu plano para o dia seguinte. À medida que o sol se levantava, ainda sobre a cobertura da escuridão, Pizarro e seus homens armaram sua armadilha. Ele escondeu sua cavalaria dentro
dos grandes salões que cercavam a praça, enquanto suas peças de artilharia eram carregadas e preparadas para disparar no topo do templo cerimonial. Agora tudo o que tinha a fazer era esperar, mas Atahualpa, como de costume, não estava com pressa. Pizarro e seus homens esperaram e esperaram, e então, finalmente, à medida que a tarde avançava, ouviram o som do vasto exército inca se aproximando. Muitos dos soldados espanhóis estavam aterrorizados. Seus vigias anunciaram que Atahualpa havia chegado à frente de seu exército. Mas Atahualpa, por sua vez, tomou uma série de decisões ruins. Ele havia planejado originalmente entrar na cidade com uma tropa de seus soldados bem armados, mas sua reunião com Pizarro no dia anterior parece ter deixado sua mente completamente à vontade. No último minuto, ele decidiu, em vez disso, marchar para Cajamarca apenas com suas tropas e servos cerimoniais, a maioria dos quais estava desarmada. Xerez lembra a cena colorida que se desenrolou diante dos espanhóis quando o rei Inca entrou no pátio, resplandecente em trajes cerimoniais completos. Primeiro veio um esquadrão de índios vestidos com um uniforme de diferentes cores, como um tabuleiro de xadrez. Eles avançaram, removendo as palhas do chão e varrendo a estrada. Em seguida vieram 3 esquadrões em vestidos diferentes, dançando e cantando. Depois veio um número de homens com armaduras, grandes placas de metal e coroa de ouro e prata. Entre eles estava Atahualpa em uma liteira forrada com penas de arara de muitas cores e adornadas com placas de ouro e prata. O exército inca atrás deles também não estava preparado para uma batalha. E em vez disso, estava organizado para uma cerimônia. Eles estavam estendidos em uma longa coluna ao longo da estrada que se aproximava da cidade, que cortava um caminho estreito sobre as terras pantanosas. E muitos deles nem mesmo teria percebido que algo estava errado antes que fosse tarde demais. Quando Atahualpa e sua guarda cerimonial entraram na praça, Pizarro deu a ordem para atacar. De uma vez, os espanhóis desencadearam o inferno. O ataque. Os canhões teriam disparado com um estopido aterrorizante e as balas de canhão teriam zunido em direção às fileiras incas, esmagando os corpos e os ossos à medida que atacavam. Arcabuzes espanhóis dispararam contra a procissão inca e então a cavalaria escondida nos templos saiu em carga. Os cavalos, armas e canhões espanhóis eram 3 armas que os incas nem mesmo imaginavam. Quanto mais encontravam antes, e o efeito de serem atacados com todos os 3 de uma vez deve simplesmente tê-los congelado em seus lugares. Francisco Xerez escreve sobre o pandemônio que se desenrolou na praça principal de Cajamarca. Então os canhões foram disparados, as trombetas soaram e as tropas, tanto a cavalo quanto a pé, avançavam. Ao ver a carga dos cavalos, muitos dos índios que estavam no espaço aberto fugiram, e a força com que corriam foi tamanha que derrubaram parte do muro que os cercava, e muitos caíram uns sobre os outros. Os cavaleiros os derrubaram, matando e ferindo e seguindo a perseguição. A infantaria fez um ataque tão eficaz sobre aqueles que permaneceram em tão pouco tempo, que a maioria deles foi passada a fio de espada. A escolta do imperador Atahualpa saiu em pânico de volta em direção ao restante de seu exército ainda avançando, e a colisão restante das pessoas viu muitas serem esmagadas sob os pés. Francisco Xerez recorda o pânico que os dominou. Tão grande era o terror dos índios ao ver o governador forçar o caminho através deles, ao ouvir o fogo da artilharia e observar os ataques dos cavalos, uma coisa nunca antes ouvida,
que eles pensaram mais em voar para salvar suas vidas do que em lutar. A cavalaria espanhola percorreu de um lado para o outro entre as multidões de incas, fugindo, e matou tantos quanto 7.000 deles ao longo de 2 horas seguintes, enquanto o sol se punha vermelho sobre a cidade. O número de mortos chegou a algo como 40 mortos para cada soldado espanhol. O cronista inca Titu Cuzi registra o pânico que se espalhou pelas fileiras incas. Os indígenas foram assim encurralados como ovelhas neste pátio fechado, incapazes de se mover porque eram tantos. Além disso, não tinham armas, pois não trouxeram nenhuma, estando tão pouco preocupados com os espanhóis. Os espanhóis avançaram com grande fúria até o centro da praça, onde o assento do Inca estava colocado. Titu Cuzi recorda amargamente o massacre daquele dia, porque os índios proferiram gritos altos, começaram a matá-los com os cavalos, as espadas ou armas de fogo, como se mata ovelhas, sem que ninguém consiga reagir. De mais de 10.000, nem mesmo 200 escaparam. Ao cair a noite, Atahualpa, ele próprio foi capturado e Pizarro ordenou que seus homens recuassem para o templo. Lá, o imperador Inca fervia, atordoado e sem palavras. Só podemos imaginar o choque e a raiva que ele deve ter sentido, ter lutado por tanto tempo contra seu irmão, Huáscar, ter a coroa do império tão perto de seu alcance, ter sacrificado tanto apenas para ter este golpe inesperado lhe atingir. Ele deve ter permanecido lá em pura descrença, tentando entender o que acabara de acontecer. Francisco Xeres captura parte disso em seu relato. O governador foi para suas acomodações com seu prisioneiro Atahualpa, despojado de suas vestes que os espanhóis haviam rasgado ao retirá-lo da liteira. O governador logo mandou trazer roupas nativas e, quando Atahualpa estava vestindo, fez com que se sentasse perto dele e acalmou sua raiva e agitação ao se encontrar tão rapidamente caído de seu estado mais elevado. Pizarro, provavelmente um pouco atordoado com a rapidez e a totalidade de sua vitória, é registrado por ter se enchido de uma série de boatos incríveis. Entre outras coisas, o governador lhe disse: não tome como insulto ter sido derrotado e capturado, pois com os cristãos que vêm comigo, embora tão poucos em número, conquiste reinos maiores que o seu e derrotei outros senhores mais poderosos que você, impondo-lhes o domínio do imperador, de quem sou vassalo, e que é o rei da Espanha e do mundo universal. Viemos conquistar esta terra por sua ordem. O que aconteceu em seguida passou para a lenda. Francisco Xeres relata as promessas gloriosas que Atahualpa fez. Atahualpa temia que os espanhóis o matassem. Então ele disse ao governador que daria aos seus captores uma grande quantia de ouro e prata. O governador perguntou-lhe: quanto você pode dar e em que tempo? Atahualpa disse: eu darei ouro suficiente para encher uma sala de 22 pés de comprimento por 17 de largura, até uma linha branca que está no meio da parede. A altura seria a da estátua de 1,5 homem. Ele disse que até aquela marca ele encheria a sala com diferentes tipos de vasos de ouro, como jarros, panelas, vasos, além de pedaços e outras peças. Quanto à prata, ele disse que encheria a câmara inteira com ela, 2 vezes mais. Ele se comprometeu a fazer isso em 2 meses. O governador disse-lhe para enviar mensageiros com esse objetivo e que, quando fosse cumprido, ele não precisaria ter medo. Atahualpa cumpriu sua promessa. Nos meses seguintes, o ouro inundou a cidade de Cajamarca, de todo o império, até que a sala fosse preenchida com uma pilha cintilante de ornamentos e vasos. Trouxeram muitos vasos, jarros e panelas de ouro e muita prata, e ele disse que mais estava a caminho. Assim, em alguns dias, 20.000, em outros 30.000, em outros 50 ou 60.000 chegaram em vasos, grandes panelas pesando 2 ou
3 arrobas e outros recipientes. O governador ordenou que tudo fosse colocado na casa onde Atahualpa tinha seus guardas até que ele tivesse cumprido o prometido. Esta oferta de Atahualpa é frequentemente retratada como uma jogada desesperada de um homem aterrorizado, barganhando por sua vida. Mas, dado o jogo que lhe foi dado, Atahualpa estava realmente fazendo um jogo bastante calculado. Atahualpa regalou os espanhóis com histórias de vastas riquezas do Império Inca e enfatizou especialmente a cidade de Cusco como a joia da coroa. Ele os instou a marchar até lá e saqueá-la. E aqui podemos ver que o choque de Atahualpa já estava se transformando em uma espécie de cálculo frio. Na verdade, ele próprio tinha a intenção de marchar até Cusco e saqueá-la. Convenientemente, ele deixou de mencionar sua própria cidade de Quito aos espanhóis, onde ele pretendia mudar sua corte imperial. Ele rapidamente determinou a fraqueza dos espanhóis, ou seja, sua obsessão com o ouro acima de tudo, e ele jogaria com isso para ganhar tempo e tentar reequilibrar as coisas a seu favor. Ele sabia que encher uma sala com ouro levaria semanas e meses, e isso lhe daria tempo para se livrar de seu irmão aprisionado e de qualquer outro nobre que ainda pudesse se apoiar a ele. Sob o pretexto de enviar mensageiros para reunir o ouro, ele poderia espalhar a notícia para todos os cantos de seu império, e os espanhóis não sabiam que a estação chuvosa estava apenas começando nos Andes. Mesmo um pequeno atraso significava que em breve enfrentariam um aumento na nevasca. As altas trundas de montanhas se transformariam em um lamaçal intransponível que os isolaria de suas linhas de abastecimento na costa. Além disso, o peso do ouro os impediria de se mover rapidamente e potencialmente os exporia a ataques. A promessa de Atahualpa também garantiu que eles permaneceriam na relativamente insignificante cidade de Cajamarca para esperar pelo ouro deles, o que significava que eles não poderiam marchar para os centros mais importantes de Cusco ou Quito. Então, os mensageiros de Atahualpa iam e vinham durante seus meses de cativeiro. Apenas alguns dias após sua captura, ele ouviu algumas boas notícias. As notícias da situação haviam chegado aos soldados que estavam transportando seu irmão, o Ascar, e eles imediatamente executaram seu prisioneiro. Atahualpa agora era o único príncipe inca remanescente com uma forte reivindicação ao trono, e ele sabia que os espanhóis precisariam dele para governar o império em seu nome. Em apenas questão de dias, ele havia realmente virado bastante a situação a seu favor. E a melhor parte do acordo era que o ouro que inundava diariamente para encher aquela sala em Cajamarca nem mesmo lhe pertencia. Sua tesouraria na cidade de Quito permaneceu intocada enquanto ele direcionava os espanhóis exatamente para onde encontrar o ouro de seus rivais políticos. Eles enviaram mensageiros a Cusco e os soldados de Atahualpa mostraram a eles exatamente onde saquear os tesouros das finas casas dos nobres, ainda leais ao seu irmão morto e qualquer um que ainda desafiasse sua reivindicação. Este não era o trabalho de um homem desesperado, mas de um operador político incrivelmente astuto. Quando os governantes da poderosa cidade e santuário de Pachacamac vieram encontrar Pizarro, Atahualpa viu uma oportunidade de se livrar desses poderosos rivais. Ele disse aos espanhóis que esses homens eram ladrões e mentirosos e que o santuário era incrivelmente rico. Pizarro obedientemente colocou esses senhores em correntes e enviou cavaleiros para despojar seus templos de suas riquezas. Os espanhóis agora eram uma arma que Atahualpa podia dirigir à vontade com apenas algumas palavras nos ouvidos certos. O problema para Atahualpa
era que outros em breve aprenderiam essa lição também. Seus grandes rivais, os senhores de Cusco, em breve se tornariam mais confiantes em falar com Pizarro e seus homens. E eles começaram alegremente a espalhar rumores entre os espanhóis. Eles transmitiram a notícia de que Atahualpa estava planejando atacar Pizarro, que um exército de 200.000 de seus guerreiros de fronteira estava marchando em sua direção, juntamente com uma horda de 30.000 canibais famintos de carne espanhola. Fatalmente para o rei Inca, este é um rumor extravagante que Pizarro parece ter acreditado. Independentemente de sua veracidade, Pizarro tomou uma decisão precipitada e impulsiva, como Francisco Xeres lembra. Quando o governador, com a concordância dos oficiais de Sua Majestade e dos capitães e pessoas experientes, condenou Atahualpa à morte. Sua sentença foi que pela traição que ele havia cometido, ele deveria morrer queimado, a menos que se tornasse cristão. Trouxeram Atahualpa para a execução e quando ele entrou na praça, disse que se tornaria cristão. O governo foi informado e ordenou que ele fosse batizado. O governador então ordenou que ele não fosse queimado, mas que fosse amarrado a um poste no espaço aberto e estrangulado. Isso foi feito e o corpo foi deixado até a manhã do dia seguinte. Tal foi o fim deste homem. Ele morreu com grande fortitude e sem mostrar nenhum sofrimento. Do lado Inca, o cronista Titu Cuzi, sobrinho de Atahualpa, relata esse evento brevemente e com pouca cor. O espanhol posicionou seus espiões por toda parte e ordenou o alerta máximo. Sem demora, ele mandou o meu tio Atahualpa ser retirado da prisão para o espaço aberto e, sem qualquer resistência, foi estrangulado em um poste no meio da praça. Os espanhóis nunca fizeram qualquer tentativa de fortificar a cidade contra o suposto ataque ou se preparar para a batalha. Pizarro enviou um batedor para determinar se algum exército estava a caminho deles, mas nenhum sinal dele foi encontrado. Os espanhóis cavaram uma sepultura para Atahualpa e deixaram o último imperador dos Incas para os vermes. Após a morte de Atahualpa, os espanhóis instalaram o primeiro de muitos que seriam imperadores incas fantoches. Um dos irmãos de Atahualpa, chamado Tupac Alpa, mas ele morreu de doença europeia em questão de meses. Em seguida, coroaram um dos irmãos de Atahualpa, um homem chamado Manco Inca Ipanqui. Ele era pai do cronista Titu Cuzi, do qual já ouvimos bastante. Ele foi um rei fantoche leal aos espanhóis por um tempo, mas assim que viu a oportunidade, se rebelou. Ele sitiou os espanhóis em Cusco e enviou outro exército para atacar a nova capital de Lima, resultando na morte de até 500 colonos europeus. Ele estabeleceu um estado rebelde nas remotas selvas de Vilcabamba, onde os Andes descem para a floresta amazônica. Este foi o último reduto dos Incas livres e eles resistiram aos espanhóis por mais 30 anos. O primo de Pizarro, Pedro, recorda a audácia dessa rebelião. Manco Inca encontrou refúgio nos Andes, uma terra de montanhas enormes e acidentadas, com passagens muito ruins e onde é impossível para os cavalos entrarem. De lá, ele enviou muitos capitães de alta patente por todo o reino para reunir todos os nativos que pudessem lutar e que se pudessem se juntar a eles para sitiar Cusco e matar todos os espanhóis que estavam lá. Conforme os anos passaram, inúmeros imperadores fantoches foram instalados para governar os Andes, mas nenhum deles durou muito tempo. Vários foram assassinados por seu próprio povo, que os via com razão como colaboradores
mãos dos invasores estrangeiros. Outros fugiram para as montanhas e se tornaram chefes rebeldes, levando exércitos contra os espanhóis ou fugindo para a fortaleza Inca livre de Vilcabamba. Na verdade, por pelo menos os próximos 50 anos, os espanhóis lutaram contra uma série de contra-insurgências guerrilheiras contra os Incas, lutando para pacificar uma terra que há muito tempo havia declarado conquistada, como o monge e explorador francês Marcos de Niza relata. Foi somente por causa desse maltratamento que os povos do Peru foram finalmente provocados a se revoltar e pegar as armas contra os espanhóis, como de fato tinham todo motivo para fazer, pois os espanhóis nunca os trataram de forma justa, nunca honraram nenhum dos compromissos que fizeram, mas sim começaram a destruir todo o território sem motivo algum e sem qualquer justificação. Eventualmente, o povo decidiu que preferia morrer lutando do que continuar suportando o que lhe estava sendo feito. No ano de 1616, o nobre Felipe Guarmán Poma de Ayala escreveu um texto notável conhecido como A Carta a um Rei. Nele ele relata os absurdos e injustiças dos colonizadores espanhóis e denuncia o sofrimento imposto ao seu povo. É uma das primeiras denúncias veementes do sistema colonial, já escrita por um dos seus súditos. Os espanhóis no Peru devem ser obrigados a se abster de arrogância e brutalidade para com os índios. Imagine só se o nosso povo chegasse à Espanha e começasse a confiscar propriedades, a dormir com as mulheres e as meninas, a castigar os homens e tratar todos como porcos. O que os espanhóis fariam então? Mesmo que tentassem suportar sua situação com resignação, ainda estariam sujeitos a serem presos, amarrados a um pilar e açoitados. Se rebelassem e tentassem matar seus perseguidores, certamente iriam à morte na forca. Francisco Pizarro havia sonhado em um dia superar seu primo mais jovem Cortés na glória da conquista. E por muitas medidas ele havia conseguido. Ele havia destruído um império 10 vezes maior que o Império Azteca, com cerca de 1/3 da mão de obra. E havia feito isso a uma enorme distância do ponto amigável mais próximo no Panamá. O escritor Francisco Xeres colocou esse feito de forma direta. Quando, em tempos antigos ou modernos, uma empresa tão grandiosa foi empreendida por tão pouco contra tantas probabilidades e em clima de mares tão variados, e a tal grande distância conquistou o desconhecido? O cronista Cieza de León até coloca Pizarro no pedestal de herói como Alexandre o Grande. Muitas nações superaram outras e venceram. Os poucos conquistaram os muitos antes. Disseram que Alexandre o Grande, com 33 macedônios, empreendeu a conquista do mundo. Então também foi com os romanos. Mas nenhuma nação passou por tantos trabalhos, com tanta revolução, períodos tão longos de fome, ou cobriu distâncias tão imensas como os espanhóis fizeram. Em um período de 70 anos, eles superaram e abriram um novo mundo maior do que o que conhecíamos, explorando o desconhecido e nunca antes visto. Mas os dias de glória de Pizarro seriam de curta duração. Nos 10 anos em que governou o Peru, ele presenciou o colapso e desintegração constante de toda a sociedade sobre a qual outrora ouvira histórias tão incríveis. Grande parte da população local foi reduzida ao nível de servo, servindo senhores europeus. Os europeus sistematicamente despojaram os templos e palácios dos incas, demolindo suas cidades pedra por pedra e reutilizando o material para construir seus próprios palácios e igrejas.
Apesar da destruição de sua sociedade e da repressão que sofreram, o povo dos Andes continuaria a lutar para manter a sua cultura indígena e a memória de sua história. Os escritores do enigmático documento conhecido como Manuscrito do Iwairukiri, escrevendo no final do século XVI e sob a direção daquele padre espanhol que considerava seus antigos deuses como demônios, escreveram a seguinte introdução ao seu livro, que até hoje permanece como uma das maiores fontes de informação sobre as vidas dessas pessoas da montanha antes da chegada dos europeus. Se os antepassados do povo chamado índios tivessem conhecido a escrita em tempos anteriores, então as vidas que levaram não teriam desaparecido da vista. Assim como o passado poderoso dos espanhóis é visível até agora, o deles também seria. Mas como as coisas são como são e como nada foi escrito até agora, apresento aqui as vidas dos antepassados do povo de Iwairukiri, que todos descendiam de um antepassado. Que fé eles mantinham, como viviam desde sua idade primordial em diante, essas coisas e mais. Vila por vila, tudo será registrado. 1/5 do ouro que Pizarro havia acumulado em Cajamarca foi enviado de volta à coroa espanhola. O restante Pizarro guardou. Ele derreteu grande parte em lingotes e dividiu entre seus homens. Eles agora eram mais ricos do que muitos deles jamais imaginaram ser possível. Alguns voltaram para a Espanha, enquanto outros ficaram no Peru e se estabeleceram como senhores coloniais. Um cronista escreveu de uma forma irônica sobre o destino de um desses conquistadores que retornou para casa, um homem chamado Mâncio Serra de Leguizamón, cujo declínio no jogo e nos vícios era representativo das vidas posteriores de muitos desses aventureiros soldados. Na época em que os espanhóis entraram pela primeira vez na cidade de Cusco, a imagem de ouro do sol de seu templo foi tomada como episódio por um nobre e conquistador chamado Leguizamón, que eu conhecia e ainda estava vivo quando cheguei à Espanha. Ele perdeu em uma noite de jogo, dando origem à piada. Ele jogou o sol antes do amanhecer. A ganância e a corrupção também paralisaram a colônia do Peru, agora referida pelo nome de Nova Costela. À medida que a notícia da conquista de Pizarro se espalhava, os espanhóis de todas as partes das Américas coloniais começaram a se reunir no Peru. Em 1534, uma grande frota de 12 navios chegou liderada por um homem chamado Pedro de Alvarado. Ele era um conquistador temido que se juntava a Cortés em sua conquista do México. Ele era o capitão que lhe fora deixado para trás em Tenochtitlán e que havia massacrado o povo mexicano enquanto celebravam o seu festival de Toxcat. Desde então, ele desenvolvera uma reputação de crueldade. Ele chegou ao Peru com centenas de homens e mulheres espanhóis, juntamente com um número considerável de escravos, artilharia, bestas e cães de guerra. Um grupo completo de colonos preparava-se para colonizar essa nova terra. Ele foi um dos primeiros a seguir os passos de Pizarro. Mal estaria longe de ser o último. Em pouco tempo, esses novos chegados entraram em conflito e a colônia foi mergulhada na guerra civil. Logo, Pizarro estava lutando contra um dos seus antigos capitães para decidir quem governaria em Cusco. O reinado dos conquistadores do Peru não foi governo esclarecido dos gloriosos cavalheiros cristãos cruzados que eles haviam imaginado, mas se assemelhava a algo como mafiosos rivais lutando pelo território do crime. Essas guerras devastaram ainda mais a terra e deixaram o que restava das monumentais obras dos Incas em ruínas. Os Incas livres na cidade rebelde de Vilcabamba logo aprenderam a superar a divisão tecnológica com os espanhóis, e isso levou apenas algumas décadas.
Já em 1537, o rei Manco Inca derrotou os espanhóis em Pilcosuní e eles vieram a possuir armas modernas, incluindo arcabuzes, artilharia e bestas. Apenas um ano depois, Manco Inca foi registrado como habilidoso e suficiente para cavalgar em batalha. No início dos anos 1540, vários refugiados espanhóis ensinariam os guerreiros incas como usar armas espanholas. E até a década de 1560 foi registrado que muitos incas haviam desenvolvido considerável habilidade no uso de armas de fogo primitivas e na equitação. Mas não seria o suficiente. O último governante inca a liderar a cidade livre de Vilcabamba foi um homem chamado Tupac Amaru. Em 24 de junho do ano de 1572, um exército espanhol liderado pelo veterano conquistador Martín Hurtado de Abieto fez um avanço final na capital remota de Selva Inca. A cidade finalmente caiu para os canhões espanhóis e o rei Inca Tupac Amaru fugiu da cidade. Ele foi finalmente capturado pelos espanhóis no ano de 1572 e marchado de volta para Cusco para enfrentar um julgamento militar de 5 de seus generais. Esses generais foram todos enforcados, enquanto Tupac Amaru foi condenado à decapitação. No dia da sua execução, um cadafalso foi erguido em frente à catedral principal na praça de Cusco, todo coberto por pano preto. Relata-se que entre 10 a 15 mil pessoas saíram para assistir e a praça estava tão densamente lotada que o chefe do tribunal teve que montar em seu cavalo através das pessoas para abrir caminho. Tupac Amaru foi carregado pela multidão com os braços amarrados nas costas. Quando ele subiu ao cadafalso, acompanhado pelo bispo de Cusco, toda a multidão soltou um lamento de luto. Como um certo testemunho chamado Martim de Murua lembra, à medida que a magnitude de índios que preenchiam completamente a praça viu aquele espetáculo triste e lamentável, e soube que seu Inca e Senhor estava prestes a morrer. Eles ensurdeceram os céus, fazendo-os reverberar com seus gritos e lamentos, e seus parentes que estavam perto gritavam com lágrimas e soluços. Tupac Amaru estendeu a mão. Ele deu uma batida com a qual todas as pessoas ficaram em silêncio. Isso foi um sinal manifesto de obediência, medo e respeito que os índios tinham por seu Inca e Senhor. Com apenas uma batida, eles silenciaram os gritos e lágrimas que vinham do coração, tão difícil de esconder. Então o imperador dos Incas, livres, pronunciou estas últimas palavras: Pachacamac, testemunhe como os meus inimigos derramam meu sangue. Com ele, a linhagem Inca chegou ao fim. Pizarro havia desejado ser um conquistador como Júlio César, e à maneira de sua morte, ele realizou seu desejo. Ele estava em seus finais dos 60 anos, em junho de 1541, quando um grupo de homens armados, leais, um de seus rivais irrompeu em seu palácio com punhais e o assassinou, esfaqueando-o várias vezes. Ele conseguiu matar 2 de seus agressores e feriu um terceiro antes de ser esfaqueado na garganta, e então caiu no chão, onde seus atacantes se aglomeraram ao seu redor e o golpearam repetidamente. Eu me pergunto se naqueles momentos ele pensou no imperador Inca, Atahualpa, e o olhar em seus olhos enquanto ele estava estrangulando contra aquele poste em Cajamarca. Talvez então ele tenha entendido o que aquele olhar significava, ter conquistado tudo pelo que tinha lutado, apenas para tê-lo arrancado das mãos violentas de outro. No início dos anos de 1930, o escultor Ramsay MacDonald criou 3 cópias
cópias de uma estátua de bronze representando um soldado europeu com a espada desembainhada, montando o cavalo, a viseira de seu capacete em forma de 15º século aberta. Ele originalmente pretendia vender a estátua para o México como uma representação do conquistador Hernán Cortés, mas a estátua foi rejeitada. Em vez disso, MacDonald abordou o governo peruano e vendeu a eles a mesma estátua, dizendo que ela poderia representar facilmente Pizarro. A estátua foi erguida na capital peruana de Lima em 1934 e talvez seja uma peça de ironia adequada que, mesmo na morte, Pizarro se encontrasse desempenhando o eterno e segundo lugar para o seu primo mais jovem e refinado. Em 2003, diante um crescente sentimento de ódio popular contra ele e um crescente senso de identidade indígena no Peru, a estátua de Pizarro foi removida de sua posição ao lado do Palácio do Governo e foi colocada em um lugar mais obscuro, em um parque próximo, onde permanece até hoje. Desde o século XIX, um corpo mumificado encontrado na Catedral de Cusco foi reivindicado como sendo o corpo de Francisco Pizarro, e muitas pessoas vieram prestar seus respeitos. Mas análises mais modernas mostraram que o corpo pertence a outra pessoa. À medida que o Império Inca se fragmentava e desmoronava e suas ruínas eram construídas pelos espanhóis, apenas aqueles lugares raros que os europeus não conseguiam alcançar ou não conheciam foram preservados. Um desses lugares era o posto avançado nas nuvens de Machu Picchu. Na verdade, os espanhóis nem mesmo ouviram falar da sua existência. Em algum momento, na década de 1530, à medida que o Império Inca entrava em colapso, as pessoas que o operavam como um retiro real ou plantação de cacau deixaram de receber suprimentos do resto do império. Eles simplesmente o abandonaram para desmoronar na encosta das montanhas. Os telhados de palha dessa cidade nas encostas da montanha teriam sido os primeiros a apodrecerem e cair, com cipós e plantas tornando raízes entre as beiradas, colocando raízes e apodrecendo as vigas do telhado. À medida que a neblina rolava sobre as colinas dia após dia, musgos e liquens começaram a crescer sobre as paredes, e os terraços imaculados seriam completamente cobertos por um crescimento de ervas daninhas. Pouco a pouco, a cidade de Machu Picchu teria desaparecido sobre a sombra das árvores, até que nada restasse para mostrar que ela tinha estado lá. O local de Vilcabamba é a última fortaleza dos Incas, onde eles resistiram por mais de 30 anos contra os espanhóis. Também foi abandonado e sua localização esquecida. Suas paredes desmoronaram e as árvores de algodão e seda colocaram suas raízes entre suas portas. Hoje está localizado em um lugar conhecido como Espírito Pampa, ou a Planície dos Fantasmas. Em 2 de julho de 1964, o extravagante explorador e arqueólogo Gene Savoy foi o primeiro a viajar para essas ruínas e identificá-las corretamente como a última fortaleza inca de Vilcabamba. Savoy escreveu de forma comovente sobre as cenas sinistras enquanto atravessava estas séries de ruínas melancólicas, desmoronando sobre o crepúsculo verde da floresta. A estrada inca que estávamos seguindo chega ao fim. Eu faço os homens se espalharem. É meia hora antes de encontrarmos os grupos de construções. A alvenaria é de melhor qualidade do que o que vimos antes. É evidente que os blocos de calcário branco, cortados, uma vez se encaixavam perfeitamente, embora muitos agora tenham sido quebrados por videiras que se enfiaram entre as pedras e as separaram. Um dos edifícios, uma construção retangular com 2 portas, guarda um templo iluminado de verde. Um baluarte elevado de pedra composto por quartos com um nicho de vergas e portas caídas.
pátios internos e recintos. Deve ter sido muito impressionante quando os incas viviam aqui. Uma grande pedra sagrada repousa ao lado de uma das paredes. Parece que pode ter caído do topo da parede da plataforma. Uma figueira estranguladora magnífica com uma copa espalhada a cerca de 30 metros acima de nossas cabeças prende uma das paredes em um aperto de raízes nodosas. Algumas pedras estão fora do lugar devido ao seu aperto. Cipós de ratã pendem em seus galhos superiores, formando uma tela pela qual devemos abrir caminho. Quero encerrar este episódio lendo um pedaço de poesia inca, supostamente composta por aquele grande rei inca Pachacuti, Inca Ipanqui, na era do nascer do sol de seu império. É uma oração ao Deus Criador Viracocha, pedindo-lhe para proteger e manter o povo dos Andes em segurança. Pode imaginar que à medida que o mundo deles começava a desmoronar, as pessoas dos Andes devem ter sussurrado essa oração para si mesmas, sobre seus filhos e sobre suas famílias, e sobre as cidades e as vilas aninhadas nos vales estreitos das montanhas. Enquanto você ouve, tente imaginar como seria assistir a grande sociedade dos Incas se deteriorar ao seu redor sobre as forças gêmeas da praga e da guerra civil. Imagine assistir à ganância dos nobres dilacerar sua terra, enquanto um poder estrangeiro com armas e cavalos chega para ditar seu destino e demolir suas cidades tijolo por tijolo. Imagine a tristeza que você sentiria ao ver os terraços florescentes se esvaziarem e se encherem de ervas daninhas, os telhados de palhas desmoronando e o vento uivando pelos corredores e as paredes desmoronando enquanto a nuvem avançava, implacável e esquecida sobre as colinas. Oh Viracocha, onde estás? Fora, dentro, acima deste mundo nas nuvens, abaixo deste mundo nas sombras? Ouça-me, responda-me, leve minha palavra ao seu coração. Por eras sem fim, deixe-me viver, aprende-me em teus braços. Segura-me em tuas mãos, aceita essa oferta onde quer que esteja, meu Senhor Viracocha. Em roupas reluzentes, deixe o homem viver bem, deixe a mulher viver bem, que os povos se multipliquem, vivam vidas abençoadas e prósperas, preserve o que infundiste com a vida por eras sem fim, mantenha-o em teu coração. Diante de ti estão teus servos e os pobres, os quais desta vida e colocaste em seus lugares, que sejam felizes e abençoados com seus filhos e descendentes, que não caiam em perigos ocultos ao longo do caminho solitário, que vivam muitos anos sem enfraquecer ou perder, que comam, que bebam, ó meu Senhor, meu Criador, permita que eles cresçam para que o povo não sofra e não sofrendo, creiam em Ti, que não haja geada, que não haja granizo, preserve todas as coisas em paz. E chegamos ao final de mais uma história de uma civilização antiga, uma civilização incrível, os Incas. Agradeço imensamente por você assistir e ouvir essa história linda. E não se esqueça de curtir os 2 vídeos, o primeiro e o segundo, e se inscreva no canal. Um grande abraço e fique com Deus.